Fala pessoal, tudo jóia? Aqui é o Ricardo Dornas, lá da Chácara Dornas Homestead, mentor da Aba Aves. E hoje nós vamos falar aqui sobre um gene, um conjunto de genes, né, muito interessante, que são genes que vão produzir o padrão de cor nas aves. Então, quando a gente olha uma galinha, um galo, um franguinho e tal, e a gente vê aquela distribuição de branco, preto, marrom, como é que isso acontece, né? A gente vai entender melhor quando a gente conhece esses padrões de cores. E é cores de pena, tá? Não vou falar de pele, de canela, nem nada. Quando eu entendo esses dois padrões, certo? Quando eu entendo os genes que interferem nesses dois padrões, é muito fácil, ou fica bem mais fácil, eu entender todo o padrão de cor. Eu olho uma ave e falo, já sei quais genes estão aí, tá? Então é bem mais tranquilo. Vamos lá, vamos dar uma sequência aqui. Então, para a gente entender esse padrão de cores, nós precisamos entender o padrão primário e o padrão secundário. O padrão primário é a distribuição da ou eumelanina ou feomelanina por todas as penas da ave. Então, não vou olhar uma pena só, eu vou olhar o conjunto. Essa ave era toda preta, ela tem partes pretas, partes marrons, e quando eu falo um preto ou marrom, a gente precisa entender o seguinte: a eumelanina ela produz o pigmento escuro, pigmento preto. Tá? E aí tem os genes que vão interferir nessa produção da eumelanina e ela vai ficar clara, pode cinza, né, o que a gente chama de azul, pode ficar até bem mais clarinha como lavanda, enfim. E a feomelanina é esse tom de amarelo, vermelho e tal. Então, pode ser que seja um vermelho bem intenso, um marrom escuro ou um amarelinho claro, tá certo? Então, quando eu falo distribuição dessa eumelanina ou feomelanina pelo corpo da ave, eu vou ver o conjunto todo e onde tem preto, onde tem marrom. O branco, vou lá para baixo, ele pode, ele acontece, algumas aves têm branco, sim, mas esse branco ele não vai interferir na distribuição desse padrão. O que interfere? Se for uma ave dourada, eu vou ter o preto ou cinza, enfim, com o dourado. Se for uma ave prata, ao invés do dourado, ou seja, a felmelanina não aparece, e aí eu vou ter o preto com o branco. Tá legal? Então é essa distribuição que a gente vai ver. E o desenho das penas, quando agora sim, eu arranco uma peninha e olho. Então vai ter lá um laceado simples, duplo, enfim, dependendo do padrão, a pena vai ter tipo um barrado, preto, branco, ou branco e marrom e tal. Isso não interfere no padrão principal da ave, no padrão primário, tá? E quando tem uma interferência pequena, a gente vai ver isso aí, tá legal? Então, padrão primário, quando eu falar padrão primário, é a distribuição de eumelanina e feomelanina ao longo de toda a ave. O padrão secundário, agora sim, é na pena. Independe do padrão primário, eu vou arrancar uma pena e eu vou ver como é que está o desenho, ou se é uma pena toda marrom, toda preta, toda branca, se ela tem uma banda marrom, uma banda preta, aí sim, no caso da barrada, se ela tem essas barras, enfim, uma série de padrões que eu vou analisar. E o padrão primário, de novo, não interfere no padrão secundário. O padrão primário, ele tem quase nenhuma interferência no secundário. O secundário, de alguma forma, ele pode até interferir ali no padrão primário, no caso do barrado, do bolta, certo? Mas não é incomum. Geralmente, esses padrões primário e secundário, eles não inibem um ao outro. Eles trabalham em conjunto para a gente ter aí uma ave com aquele tipo, aquela coloração, aquele padrão que a gente chama, tá legal? De novo, o branco não tem interferência, tem muito pouca interferência. Aí, excetuando tanto no secundário quanto no primário, por exemplo, o branco recessivo, que ele apaga todas as cores e tal. Mas no geral não, só vai ter, ao invés de ser preto e marrom, vai ser preto e branco. E no caso do Molta, pode ser que tenha as três cores, tá? Aí, mas o gene faz isso. Tá legal? Vamos lá então. Tá? Vamos entender aqui alguns genes que são conflitantes ou que embaralham esses padrões. Como eu já falei, o Molta, ou mil flores, ou paio, é o mesmo gene, certo? O que ele faz? Ele altera o padrão. Essencialmente,
o gene molted, ele deixa a ponta da pena branca e o restante da pena toda preta ou vermelho, marrom com preto, a depender da cor de fundo. Então, se for uma ave prata, ele vai ser todo preto com a pontinha branca. E aí essa ponta pode ser pequena ou pode ser maior, tá? Se for uma ave dourada, aí sim vai ser preto, dourado e branco, que é o que a gente chama de mil flores, que é o mais conhecido, certo? O BL, que é o azul, quando ele está em homozigose, ou seja, uma ave splash, ela interfere no padrão primário, principalmente, secundário, depende, mas muito pouco, tá? Mas ela interfere sim. O branco recessivo, como eu já falei, e o Columbia, que é o que a gente, por exemplo, o Brahma Light, ele pega ele tira todo o pigmento da eumelanina do corpo da ave, ele leva para as extremidades. Aí vai pescoço, cauda, basicamente, em alguns casos, fica ali no dorso e tal. Esse é um gene que mais interfere os padrões, tá? Ele atrapalha muito a gente entender. O padrão primário, ele arrebenta. Dificilmente a gente consegue identificar o padrão primário com Columbia. No padrão secundário, ele contribui para modificações. Aí eu vou passar um texto para vocês, material complementar, que eu explico melhor, tá legal? E aí tem algumas interações gênicas, por exemplo, com Extended Black, que eu vou mostrar para vocês que gene é esse. Com o branco dominante, que é o I, ele cria aquela cor painted, que é uma ave ou toda preta com manchas brancas, ou todas brancas com mancha preta, igual a zebra, né? A gente escolhe, que antigamente era conhecido como Emernite, Emernites, que acreditava-se ser um gene, hoje a gente sabe que não é, tá legal? Como o gene branco dominante é fraco, ele não consegue, porque a característica do branco dominante é impedir a produção de eumelanina. Como o padrão primário do Extended Black é de produção de muita eumelanina, ele não tem a força para apagar, então vai ficar uma ave pintada, né? De branco e preto, que fica bem bonita. As sedosas, ela é uma cor que é bem conhecida. Então vamos lá, padrão primário. Padrão primário, basicamente, é a série de alelos, né? E, tá? Esse E foi dado pelo Extended Black, que seria aí um preto estendido, que é a característica mais dominante do gene, o gene mais dominante da série, tá? A gente sabe que só pode ter dois genes, vocês devem ter assistido às aulas anteriores, o que veio do pai e o que veio da mãe. Então, se o Extended Black vier do pai ou da mãe, essa ave basicamente vai ser preta, tá? Não toda preta, não é o melhor gene para fazer uma ave toda preta, mas ela é bem conhecida. Do gigante negro de Jersey, é o gene que tem. Então, você vai ver que... E como é que a gente identifica padrão primário? Basicamente no primeiro dia de vida, tá? Do pintinho. Basicamente. Adulto dá, mas a gente vai ver que nos galos é muito difícil, em alguns casos impossível, tá legal? Então vamos lá, Extended Black, como é que eu sei? Um pintinho todo preto com um ventre todinho claro, ou prata ou dourado, eu vou mostrar a foto. O Birchen, que é o segundo na ordem de dominância, então se tiver um gene E e um gene Birchen, o gene E vai dominar o Birchen, que é o pintinho todo preto e só com a barriga clara. Pescoço, peito, é claro. Cuidado, os genes interferem, tá legal? O Molter deixa o pintinho preto e branco bem bagunçado. Então a gente não vai conseguir ver direito esse padrão do preto, tá legal? O selvagem, que é o padrão da galinha selvagem, aquele pintinho listrado, é o mais fácil de identificar. O brown, ele é um pintinho marrom, ele também é fácil de identificar, ele tem um marrom bem escuro mesmo. E aí, claro, o brown, ele é recessivo com quase todos, né? Então, quando você tem um brown e um selvagem, por exemplo, dá semidominância. Então, não é nem semidominância, semidominância. Os dois vão aparecer. Então, fica um selvagem mais escuro e tal. E o trigo, que é aquele pintinho todo branquinho, todo amarelinho, ele é o mais recessivo de todos. Dificilmente ele interfere, ele tem alguma influência nos outros genes, com exceção do selvagem. Tá? Então, quando a gente vê aquele pintinho clarinho, com as listas bem fracas nas costas, ele é um heterozigoto do selvagem com esses cinco grupos de genes, tá? Eles são os aceitos pelos geneticistas e tal. Tem uma outra proposta com trigo dominante, mas não foi aceito, e pelas pesquisas que eu fiz aqui,
pelos cruzamentos que eu fiz, não dá. Já cruzei trigo, é homozigoto com o selvagem homozigoto, e dá esse pintinho branquinho com as costas listradas, que o pessoal chama de buttercup, tá? Que é também o nome da Cris. Legal? Então, esses 5 genes é uma série, né, de alelos, e a gente vai chamar de série E, ou série de alelos E, em função do Extended Black, e aí vem todas elas na sequência. O EB e o EWH era para ter saído minúsculo, porque eles são mais recessivos, mas enfim, tá? Isso aqui não importa. Legal? Então, esse é o padrão de herança. Então, olha aí o pintinho. Esse aqui é um pintinho do gigante negro de Jersey. Com certeza ele tem algum outro gene aqui. Não é o pintinho do gigante negro, tá? Perdão. É o gene do gigante negro. Porque olha só, ele tem peninha no pé aqui. Então, ele deve ter aqui um pai, um molted, né, alguma coisa. Mas é isso que a gente vê, um pintinho preto com branco no ventre, certo? O Birschen, olha só o adulto, tá? Ele vai ser um animal preto com pescoços e as costas douradas, ou prateadas, no caso aqui. A bola da asa prata e o peito aqui são outros genes que interferem. Esse pintinho aqui a gente vê perfeito, um animal preto com a barriguinha douradinha, amarelinha, tá? Então, isso aqui, ele é o Birschen. Cuidado que tem interação, às vezes, com outros genes, tá? O selvagem, que é aquele padrão, olha a diferença aqui, ó. Vou voltar aqui, ó. O Birschen, ele tem as costas, o pescoço e as costas, né? A gente chama de garupa e tal. Isso aqui, no Birschen, é o que vai caracterizar. No selvagem, além do pescoço e das costas, ele tem um triângulo da asa. A bola da asa é uma outra coisa, tá? Isso aqui. Pode até o animal do Extended Black ter essa bola da asa aqui, certo? Mas esse triângulo aqui, que é a característica do selvagem, do trigo e do brown. Lembra que nos galos eu falei que é difícil, tá? Então, agora, o pintinho, ó o estriado aqui nas costas, e aí tem esse pretinho no olho, tá? E aí, claro, tem muita eumelanina, melanísia, carqual, são genes que escurecem, ele vai ter mais o pigmento preto. Tem menos, tem diluidores e tal, ele vai ter menos pigmento preto, tá joia? Mas é isso aqui que a gente vê. E aqui os machos, tá? Eu trouxe as 3 imagens para a gente comparar. O Extended Black, que seria todo preto, mas não necessariamente todo preto. Às vezes a gente vê uma ave adulta que não é toda negra, mas pode ser o Extended Black, ok? A gente precisa de outros genes para deixar preto. O Birschen, que ele já tem aqui, né, um pouco aí de feomelanina ou da ausência dela, no caso do prata, no pescoço e nas costas, mas olha aqui, a ponta da asa não tem um triângulo. No selvagem, tem um triângulo. No selvagem, no brown e no trigo, certo? Então aqui a gente vê essas 3 diferenças. Olha aqui, ó. A distribuição da eumelanina no corpo. Todo o corpo, parte do corpo e cauda, e aí só no peito e na cauda. Tá joia? Então, isso aqui são os galos. Seguindo o brown, olha como eu falei aqui, olha como é que a cor é diferente. E esse pintinho aqui, ó, tá vendo as costas estriadas? É possível que seja um brown com o selvagem. É possível, não tem como falar. Então, a galinha, você vê que é uma galinha mais escura, né? Você vê que as penas dela aqui já tem um padrão secundário na pena, ó, a pena com desenho. Tá? Isso aqui é o gene que chama padrão, certo? E o galo aqui, o galo já não vai ter diferença. Eu trouxe uma Leghorn Brown, porque eu sei que o pintinho dela é dessa cor, então eu sei que o gene é brown, certo? E aí o trigo, o último da série, é o pintinho todo branquinho ou todo amarelinho. Alguns genes interferem. Tem um gene chamado Snow White, que é um branco neve, né? Ele é um gene que só afeta pintinho. Então, ele nasce com a pluma totalmente branca e depois vira qualquer cor, inclusive preto, certo? O branco dominante também interfere, o branco excessivo, enfim, tá certo? Então, tá aí o pintinho. E a galinha, o galo não adiantava trazer muito, né? Mas a galinha aí, ela tem esse padrão. Você vê que tem quase nada de preto na ave, pouquinho da cauda aqui. Olha o brown, tem bastante preto na cauda, você vê preto nas penas. A selvagem, acabei não trazendo a selvagem. Vou mostrar uma galinha selvagem para vocês. Tá legal? Era para estar. Só trouxe o galo. Então é isso aí. Isso aqui é o padrão primário, algumas imagens. E olha a galinha. Uma Extended Black. Aí vem para a Birschen.
ela continua bastante escura, mas tem aqui alguns pratos, principalmente no pescoço, certo? A selvagem, ela tem uma característica, o pescoço e o peito dela tem esse tom salmão, tá? Só tem na galinha selvagem, só. Então, se aquele pintinho estriado crescer e virar uma galinha, vai ter esse peito selvagem aqui, tá legal? O salmão. E aí vem para brown, olha a diferença, ela é um pouquinho mais escura, bem parecida, mas não tem o peito salmão. E a trigo, que é a mais clarinha de todas, tem quase pouco preto e tal. Então, olha só, a quantidade de preto comparado com marrom no corpo da ave, tá joia? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, quando eu bater um olho e ver uma galinha quase toda preta, é possível que seja Extended Black ou Bichon, tá? Agora, o pintinho não, o pintinho tenho certeza. Ventre amarelo é Extended Black e a barriguinha só amarela, ele é um bicho. Se tem o peito salmão da galinha, ela é selvagem. Se não tem, possivelmente uma brown. E se ela está quase mais branquinha, assim, mais clarinha, ela pode ser até mais escura, tá? Como aquele vermelhão escuro, como é da Rhode Island. Rhode Island é trigo, certo? Então a gente precisa entender. Porém, só vai ter preto ali na pontinha do rabo e às vezes no pescoço. Tá? Isso aqui é importante do padrão primário. Legal? Vamos seguindo aqui. O padrão secundário, ele refere-se ao gene PG, pater gene, tá? Que é o gene sabe em português, né? É só o gene em inglês. Então, olha só. Se vocês clicarem aqui no QR Code, for com o celular, vocês vão ver um artigo que eu escrevi há muitos anos, mas está válido. E aí eu falo como é que é a cor da ave e quais os genes tem que ter. Aqui eu não vou trazer tanto detalhe, tá certo? Mas tem esse documento aí que está bem bacana lá, tá? Então, esse gene, se a ave tem o gene PG, ela vai desenvolver a capacidade de ter padrão secundário, ou seja, vai ter desenho na pena. Se ela não tem o PG, com exceção do molted, do barrado, dos genes que eu falei que vai ter interferência, a pena vai ser lisa, ou seja, ou toda branca, ou toda vermelha, ou toda preta, tá? Com exceção das penas de voo, certo? Que ela pode ter uma barra de uma cor, no caso preto, outra barra, ela vai ter, por exemplo, o dourado, o branco e tal, tá certo? Então, as penas de voo, as remises e as retrizes da cauda em alguns casos, mas a de voo, sim, vai ter essa diferença que não interfere do gene PG. Toda ave que eu pegar, macho ou fêmea, eu olho para a pena do corpo para ser fácil, que na pena do corpo tem algum padrão preto e branco ali misturado, ela tem o PG. Qual padrão vai defender dos genes Columbia, Dark Brown e Melanizer, que são os quatro juntos, são os quatro que mais produzem padrão de cores. Todas essas aves, laceado simples, laceado duplo, perdiz, daquela da Penzyla, todas elas têm esses, não os quatro, mas tem aí pelo menos dois dos quatro PG obrigatoriamente. Tá? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. O PG, tá? Eu peguei aqui umas imagens da internet. O PG ele tem o laceado duplo com esse risco no meio. Tá? Essa aqui é uma galinha que a gente chama de perdiz, certo? Ele dá esses. Ele não tem nenhum outro, tá? Não tem Columbia, não tem Dark Brown, não tem Melanizer. Ele dá esse padrão aqui na África. É um padrão muito bonito. É muito comum em galinhas caipiras ter esse padrão. Mas quando você olha a pena, você vai ver. Vou ver se vai dar para ver aqui. Ó. Não sei se vocês conseguem ver meu mouse também. Mas o laceado simples, primeiro laceado, perdão, o segundo laceado e dentro, no meio da pena, uma aí o melanina, legal? Aqui, só para. Tem alguns lá na frente, mas olha só. Essa pena aqui é do Molter, tá? Mil Flores, certo? Aqui é um laceado simples, aqui não vai ter laceado. Essas duas penas aqui também é do Molter, certo? Então são penas que a gente vê esses desenhos. Tá? Então, vamos lá então. PG, eu vou ter isso. É só esse gene, não tem outro. Quando o PG está com outro gene, eu vou ter um laceado duplo. Tá? Na imagem, tá difícil de ver e eu não consegui
uma foto na internet melhor. Mas essa pena aqui, se estiver conseguindo ver meu mouse, ela tem o primeiro laceado, o segundo laceado. Embora tenha o risco leve, não é o comum do laceado duplo. Tá? Nas penas, a gente só vai ver 2 laceados e o meio mais limpinho. Mas começava mais escura, ela tem muito melanizador. Melanizador são genes que aumentam a quantidade de eumelanina, e aí acabou saindo isso. Mas no normal, nas outras penas, essa galinha que está toda aqui do lado, a gente vai ver o laceado na ponta e o laceado no meio. Tá legal? Essa é a característica do laceado duplo. A depender, deixa eu voltar aqui, a depender do laceado, a gente vai ter, isso aqui é um laceado simples, dá para ver, o laceado no contorno da pena. Pode ser que esse laceado fique um pouco para dentro e tenha uma borda branca ou dourada também, tá? Isso aí vai acontecer. O laceado simples, aqui a sedosa, ela é a principal. Você vê que não tem nada no meio da pena e o contorno é preto. Então, aqui uma dourada e aqui no canto uma prata, parece uma pintura, né, um desenho. Então, dependendo da quantidade de eumelanina, eu tenho uma ave mais com laceado mais escuro e o laceado mais claro, tá certo? E aqui o molted, então, ela tem essa característica aqui na ponta da pena do branco. Toda galinha molted vai ter essa característica. A quantidade do branco pode aumentar, pode ser só na pontinha da pena, pode ser a quantidade maior. Isso vai depender do gene primário, tá? Se for uma galinha mais escura, vamos supor, uma Extended Black, uma Bichon, com muito melanizador e prata, que ela não tem marrom. Vai ser desse jeito para menor. Se for uma tribo, vai ser quase metade da pena branca. Metade é exagero meu, mas vai ser bem maior do branco. Se ela for dourada, vai ter barras marrons e pretas aí, tá legal? Então aqui a gente tem essa do meio aqui, é o Mil Flores tradicional, o dourado, uma pena quase toda marrom, com o preto na ponta e aí o branquinho na outra, tá? Se ela for prata, olha essa galinha da esquerda aqui, ela não tem o marrom, ela vai ter a pena toda preta com a pontinha branca. E se ela for dourada com gene branco dominante, o que o branco dominante faz? Acaba com o preto, então ela vai ter uma pena toda marrom com a ponta branca. O que o gene molted faz? É obrigatoriamente a pontinha da pena branca. Tá legal? Todo o resto ele vai aí ter influências de outros genes. Ok? E aqui o barrado, se não me engano, é o último que eu trouxe. O barrado, ele acontece em qualquer ave, com qualquer padrão primário, só que, assim como o pente, ele fica mais bonito numa ave Extended Black ou Bichon, com muito melanizador. Então, o que ela faz? Ela bloqueia a produção de melanina. Pode ser a eumelanina, preto, ou a felmelanina marrom. Ela bloqueia a produção em barras. Então, a gente está vendo aqui uma pena, a gente tem uma produção. A gente sempre olha só o lado da pena, tá? Você vê aí que os lados eles podem ser diferentes, tá legal? Então você vai ver aqui, produz a eumelanina para a pena ficar branca, produz a eumelanina para a pena ficar branca, produz. Então a gente vai ter esse branco e preto e pode ser dourado e preto também, tá? Ela tem o mesmo padrão de cores, tá? O barrado autossômico. O barrado autossômico, obrigatoriamente, ele tem o PG, tá? Aqui eu trouxe uma campinha e a pena, você vê que é um pouco diferente, você vê que ela tem mais estrias, né? Mais barras, mais do que o barrado, né? O carijó, então ela tem também. Se não me falha a memória, posso estar enganado, ela tem que ter PG, Melanizer e Dark Brown. Acho que são esses três. Lá no artigo eu falo melhor, não é fácil de decorar isso, tá certo? Mas a gente tem também esse padrão. Diferentemente do barrado, por que a gente fala autossômico? Porque o carijó ele é ligado ao sexo, tá? Então, aqui não é ligado ao sexo. Então, se eu coloco, por exemplo, uma galinha carijó com um galo não carijó, todos os pintinhos machos serão carijós e todas as pintinhas fêmeas serão não carijós, certo? Aqui não. Aqui, se eu colocar uma galinha barrada autossômica, um galo de qualquer outra cor que não seja barrado, vai nascer barrado ainda, porque são genes dominantes, tá? Aí, claro, perde qualidade do barrado, enfim,
certo? Não é o que a gente recomenda, mas são vários genes, não é um gene só. Legal? Então é isso. Acho que deu para ter um panorama geral das cores. E aí, claro, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer testes ou vamos avaliar como é que fica. Um carijó, se tem o gene BL, ele vai ser um carijó cinza, certo? Como eu já falei, um molta com prato com dourado, ele vai ter padrão diferente. O laceado, prato dourado, ele vai ter padrão diferente também. E aí, se o laceado dourado tiver o gene branco dominante, o I, vai ser o camurça, tá? O camurça é produzido, fechar aqui, o camurça é produzido dessa forma, tá? Muita gente supervaloriza Sebright e camurça. Tem muito pouco, né? Mas como é que eu faço para ter uma Sebright camurça? Você cruza ela com a... Claro, você vai ter que fazer todo o processo de seleção. Mas, por exemplo, eu fiz aqui, peguei minha Sebright dourada, coloquei com uma polonesa que eu sei que é branco dominante, e aí tirei alguns filhos que já tinham ali mais ou branco dominante saiu, que é dominante, mas que saíram aí com laceado mais ou menos, cruzei de volta com uma Sebright dourada, e aí eu comecei a ter o padrão da minha Sebright camurça, tá? Eu fiz camurça, fiz ela buff, só que infelizmente, eu acho que vocês sabem, eu parei de criar, tô parando de criar, eu ainda tenho algumas galinhas, mas já estou chegando no fim. Acabei vendendo essas Sebrights. Mas elas ficaram um padrão muito bom. Se eu não me engano, no Instagram ainda tem algumas fotos e tal. Joia, gente? Então é isso aí. Obrigado pela companhia aqui na terceira aula. E logo mais aí, quarta aula também já está saindo. Tchau, tchau. Obrigadão.